Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do MMF Cast. Hoje temos a honra de receber aqui a Ana Correia, diretora executiva da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, Ana. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Adriano. Obrigada pelo convite, MMF Law, para participar desse podcast. É uma honra para a gente trazer informações da Câmara aqui para vocês. Obrigada. Imagina, o prazer é todo nosso, Ana. Ana, para começar, eu acho legal contar para o público, né, de forma objetiva, o que é a Câmara, qual é a função da Câmara hoje, né, e onde ela pode ajudar as pessoas a se conectarem nesse cenário Brasil-Itália. Bom, a Câmara Italiana, Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, é uma associação sem fins lucrativos e os nossos associados são empresas ou pessoas físicas também que têm interesses de negócios nesse ambiente entre Minas Gerais e Itália. Nós somos uma instituição, então, de direito privado brasileiro, então somos reconhecidos pelo governo brasileiro e também somos reconhecidos pelo governo italiano. Respondemos ao Ministério das Empresas e do Made in Italy, na Itália. Isso nos dá abertura institucional e empresarial na Itália também, não só em Minas Gerais. Essa é a Câmara, né? Muito bacana. E estamos num ano especial, né, Ana? Um ano que a Câmara celebra 30 anos de fundação. E aí acho que é legal aqui a gente falar das origens, né? Quando, como surgiu a Câmara e um pouco da importância desse marco para vocês. Exatamente, exatamente. São 30 anos de atuação aqui em Minas Gerais. Todas as nossas iniciativas esse ano, elas têm sido pensadas com muito carinho para celebrar esses 30 anos de atuação. E, efetivamente, quando a gente pensa um pouquinho na história das empresas, né, do ambiente empresarial italiano em Minas, a gente vai lá em 1970, na década de 70, quando a Fiat veio para Minas Gerais, vieram com a Fiat tantas outras empresas italianas do setor automotivo, da indústria automotiva. Isso fez com que nascesse a necessidade, ao longo dos anos, ao longo das décadas, de existir uma instituição de referência para os empresários italianos que atuavam aqui em Minas. Então, em meados dos anos 90, então, foi fundada a instituição, exatamente em fevereiro de 1995. A gente teve a ata de constituição da nossa associação e em 1998, 3 anos depois, a gente foi, então, reconhecido oficialmente pelo governo italiano. Efetivamente, o setor automotivo, né, por causa da Fiat, como eu disse, hoje Grupo Stellantis e tantas empresas que vieram junto dela ao longo dessas últimas décadas. O setor automotivo é realmente muito importante para o nosso ambiente, mas não só hoje atuamos no setor automotivo, atuamos hoje em todos os setores que possuem conexão, que possuem sinergia com a Itália. Hoje a gente tem trabalhado muito em outros setores, a gente não pode nunca, estamos em Minas Gerais, a gente não pode nunca deixar de pensar na mineração, no café, que é hoje o nosso número 1 de exportações. Então a gente está aí sim trabalhando em todos os outros setores, energia, infraestrutura, construção, moda, turismo, logística. Temos tantas opções tantas frentes de trabalho hoje. Bom, basicamente é esse o nosso histórico. Legal demais. E na minha experiência como advogado, eu realmente pude ver de perto, né, o tanto que o Grupo Fiat movimentou a economia de Minas Gerais, né? Hoje Stellantis, então já tive a oportunidade de advogar para diversas empresas do Grupo Fiat e também para a cadeia de fornecedores e é muito comum, né? Agora mesmo a gente está conversando com uma empresa italiana para auxiliá-la, porque o Grupo Fiat da Itália, né, o Stellantis, pediu para que eles viessem para o Brasil para desenvolver determinados produtos. Então, isso é uma coisa que aconteceu com muita frequência, né? E muitas vezes as empresas chegam aqui e precisam de uma referência, né? Eu acho que eu consigo ver que a Câmara faz muito bem esse papel, né? A empresa italiana, ela busca alguém que tenha alguma relação com a Itália, né? É natural, tendo hoje esse ambiente da Câmara, dos associados, né? Pessoas que falam italiano, que conhecem a cultura. Eu acho que a gente consegue tornar Minas Gerais um lugar muito acolhedor para a Itália, né? Vamos falar daqui a pouco da missão desse ano, mas eu tive a oportunidade
oportunidade de ir na missão em 2023, né? Isso. E foi muito interessante ver a recepção que nós tivemos, né? Justamente, os italianos reconhecem a importância de Minas Gerais, que tem até alguma similitude com a região do Vêneto, na Itália, né? É muito interessante. Ana, continuando nos 30 anos, né? A gente queria saber um pouco mais das ações que a Câmara pretende fazer para celebrar esse aniversário, né? Comunicação, atividades, né? O que vocês estão preparando de especial? E depois a gente vai falar um pouco mais de cada uma delas. Perfeito, Adriano. Até é curioso você trazer, antes da gente chegar nessas iniciativas dos 30 anos, curioso você trazer essa experiência que vocês, como escritório de advocacia, têm de receber empresas que vêm da Itália e também de outras partes do mundo, né? E vocês dão esse apoio jurídico, porque o Brasil não é para amadores, como dizem por aí, e realmente, quando existem profissionais como vocês e instituições como a nossa, a gente facilita caminhos, a gente encurta caminhos para esses empresários. Realmente é um facilitador, né? O que a gente faz é facilitar a vida desse empresário que está vindo para cá pela primeira vez, que precisa entender todas as regras do jogo, e é muito bom a gente poder contar como parceiros associados como vocês para apoiarem juridicamente, da mesma forma que a gente tem também contadores, consultores e até mesmo o próprio governo de Minas, né? Com as agências reguladoras também, a gente pode contar com o apoio deles para dar qualquer tipo de assessoria, de tirar dúvidas, pensar em benefícios fiscais, incentivos fiscais, enfim, a gente pode encurtar esses caminhos para todos esses players que são tão importantes para o empresário quando ele está aqui, chega aqui e precisa trabalhar nesse ambiente de negócios, né? Voltando então à sua pergunta sobre as iniciativas que a gente tem hoje para celebrar os nossos 30 anos de atuação. Nossa primeira ideia para celebrar esses 30 anos foi de fazer uma publicação, construir uma publicação onde pudéssemos contar um pouquinho sobre o ambiente de negócios em Minas e na Itália, ambiente de negócios nos setores que possuem mais sinergia. Tivemos a ideia de produzir um guia de negócios, Business Guide Minas e Itália, inclusive contamos com o apoio da MMF Law também nesse projeto. É um projeto muito especial que a gente está fazendo com muito cuidado, muito carinho até. Estamos trazendo os 10 setores mais importantes de atuação entre Minas e Itália. Aqui a gente tem logística, energia, moda, turismo, automotivo, agroalimentar, infraestrutura e construção, tecnologia e inovação. Devo ter esquecido algum aqui no meio do caminho. São 10 setores que a gente está falando de mais importância: mineração, café. A ideia desse guia de negócios não é trazer números de importação, exportação, balança comercial, não é isso. A gente quer trazer a importância do setor dentro de Minas Gerais, dentro da Itália, e como as duas realidades podem contribuir uma para a outra, né? Por exemplo, a gente fala do café, e o café tem uma história muito interessante quando a gente volta ali 150 anos atrás, com aquela grande imigração italiana que começou, né, no final do século XIX, 1800. Minas recebeu tantos imigrantes italianos, trabalhadores rurais que foram destinados ao trabalho nas lavouras de café aqui em Minas. Então, a nossa história, a história de Minas e Itália com café, ela vem ali de muito tempo, né? E ao longo desse século e meio, a gente percebe que o italiano contribui para a lavoura do café, para a produção do café aqui. O café, ele se transforma numa bebida ícone na Itália. Não existe um italiano que não passe num bar para tomar um café de manhã, de tarde e talvez até à noite. O bar, gente, não é um bar do conceito brasileiro, não, né? Se fala bar, né? É a expressão italiana, mas é quase que o que seria pra gente aqui um café, né? Exatamente. Não é o bar para tomar uma cerveja, né? É o bar que o italiano vai para tomar um café da manhã, fazer um almoço rápido, e realmente é cultural, né? O cafezinho expresso deles é extremamente importante. E nós somos o maior produtor de café do mundo, então como não falar de café nessa realidade, né, entre Minas e Itália? Bom, voltando então ao guia, o nosso guia de negócios, ele traz esses setores mais importantes, traz um pouquinho desse histórico, dessa importância de oportunidades que podem surgir
entre Minas e Itália nesses setores. Estamos trazendo também o testemunho de pessoas importantes de cada setor, trazendo um pouquinho o que eles enxergam dessa relação Minas-Itália para aquele setor. E além disso também nesse guia a gente traz, como a gente falou, né, até um papel tão importante de vocês, como um investidor precisa enxergar o Brasil, o que um investidor precisa saber sobre o Brasil, no caso de trazer investimentos, no caso de fazer negócios, abrir uma empresa, e também a mesma coisa o brasileiro, o que tem que saber quando ele vai fazer negócios na Itália, se ele vai abrir alguma empresa na Itália, se vai fazer algum investimento na Itália. A gente traz também essas informações nesse guia. Tá quase saindo do forno, a gente vai fazer o lançamento desse guia durante o nosso evento anual de entrega da medalha Itália Fari. Vou falar um pouquinho sobre ele também. E vamos também fazer o lançamento desse guia durante a nossa viagem à Itália, a missão Minas-Itália 2025, que também vou falar um pouquinho dela. Vão ter, então, ocasiões de lançar esse guia tanto aqui em Belo Horizonte quanto na Itália. E muito importante, vai ser uma publicação física, né? Não vai ser um material online, vai ser uma publicação bilíngue. Então, realmente, ela está pronta para ser consumida, né? Para levar informação pelo público aqui no Brasil e também na Itália. Bom, já trazendo aqui os itens, né, que você resumiu muito bem, eu acho que a gente poderia começar falando um pouco mais dessa missão, né, na Itália, que vai ser agora em outubro, e que nós vamos ter a presença ilustre do governador Romeu Zema. Então, queria saber um pouco mais de como será, da experiência que a Câmara pretende proporcionar, dos eventos, né, para que o pessoal que está escutando tenha mais informações, né, e eventualmente venham mais pessoas para a missão. Perfeito. A missão Minas-Itália 2025, como você mesmo disse, vamos honrosamente acompanhar o governador Romeu Zema à Itália mais uma vez. Fizemos essa missão há 2 anos atrás, que você estava com a gente. Esse ano, mais uma vez, estamos levando o governador Zema. Ele fez questão dessa viagem acontecer ainda esse ano, porque no próximo ano, provavelmente, ele não vai poder fazer viagens internacionais, sendo o último ano de governo dele. Vamos levar ele mais uma vez, então, para a Itália, junto com uma delegação de empresários para fazer encontros empresariais e institucionais. O nosso objetivo nessa missão, ele é não somente apresentar Minas Gerais para o empresário e para instituições italianas, mas promover também encontros de negócios, trazer investimentos para Minas e fazer Minas ser conhecida, né? A gente tem esse grande desafio. Minas ainda não é tão conhecida lá fora. O nosso desafio maior é apresentar cada vez mais Minas Gerais, as oportunidades de negócios que existem aqui para o público lá, porque a gente tem muita coisa, muitas oportunidades mesmo em todos esses setores que eu já mencionei aqui em outras ocasiões. As pessoas precisam conhecer isso. Então, uma das iniciativas, inclusive, que a gente vai fazer durante essa missão é o lançamento do Business Guide Minas-Itália, para levar informações completas para os empresários e as instituições na Itália. Convidamos os empresários mineiros a acompanhar a gente nessa missão. Vai ser um momento muito especial de encontro com as instituições e com empresários na Itália. A gente vai para a região do Vêneto que possuem diversas oportunidades em automação, em máquinas e equipamentos, em biotecnologia, agroalimentar. A gente vai ter muita possibilidade de encontro com empresários na região do Vêneto. Convido vocês a irem com a gente também para nos acompanhar não só no Vêneto, mas também em Milão e em Roma. Mais tarde, no final do podcast, eu vou deixar os nossos contatos para vocês fazerem contato com a gente. A próxima pergunta você praticamente respondeu, mas eu acho que vale a pena a gente enfatizar, né? Explicar um pouco mais como empresas, né, nosso público é principalmente de empresários, nossos clientes, parceiros, como que eles se beneficiam de uma missão como essa? É um momento único, né, de networking. Antes de mais nada, networking com empresários daqui mesmo, que às vezes você não consegue encontrar sempre. Empresários daqui, instituições daqui, governo, secretarias de Estado que vão acompanhar a missão. A gente vai ter a Secretaria de Desenvolvimento Econômico acompanhando, a Casa Civil, a Invest Minas, a FIENG nos acompanha também. Então, é uma oportunidade única de estar junto durante 7 dias com essas instituições e empresários
empresários daqui e também com instituições e empresários lá na Itália. A gente vai encontrar empresários, como eu falei, na região do Vêneto, na região da Lombardia, onde fica Milão, que é a região mais importante economicamente falando da Itália, e também em Roma, a região do Lácio. Não é tão pungente como Milão, mas é muito importante também. Então vai ser uma ocasião única realmente de encontrar empresários nessas 3 regiões tão importantes e também institucional, de encontro com região da Lombardia, as regiões que eu falo são os governos, né? Os governos dessas regiões, porque ali a gente consegue ter acesso a diversas possibilidades de financiamento, fundos europeus destinados a projetos na América Latina. Então é uma ocasião única realmente de fazer contato com outras possibilidades que não estão ao nosso lado no dia a dia. Muito legal. E vou dizer aqui que eu tenho alguma experiência em missões, né? Já participei da missão da Câmara, agora recentemente estávamos no Vale do Silício, já uma missão um pouco mais focada em investimentos. E realmente eu acho que você falou muito bem, Ana. É um ambiente de networking, tem pessoas que eu conheci na missão de 2023 que eu mantenho contato até hoje, a gente fez negócios, inclusive. Nas próximas semanas vou almoçar com uma pessoa que eu conheci em São Paulo, assim como as demais. E realmente você, ao estar lá, né, você fica imerso naquela viagem, na realidade da Itália, nos negócios, então é mais propenso para você buscar negócios. E as empresas italianas gostam muito de investir no Brasil, né? A Itália hoje ela tem, nós vamos falar um pouco disso, né, mas a Itália tem uma economia um pouco mais estagnada e muitas vezes a gente encontra grupos econômicos que querem abrir os olhos um pouco para fora da Itália e às vezes até para fora da Europa, né? E o Brasil é um mercado interessante. Já tive a experiência de acompanhar várias empresas italianas se estabelecendo aqui. E aí, junto com a Câmara, com a rede de associados, a gente consegue fazer o choque cultural ser um pouco mais tranquilo, né? Porque ele vai existir, não tem jeito. Mas realmente é um lado bem bacana da missão que agrega muito. Bom, um outro ponto aqui é o Italia Affari, né? Você falou um pouquinho, queria entender um pouco mais do prêmio, né? Como funciona, e você explicar um pouco pra gente. Perfeito, sim. A Medalha Italia Affari é um evento que ficou parado na pandemia. A gente retomou esse evento no ano passado e a gente espera fazê-lo anualmente a partir de agora. Inclusive, a gente fez no ano passado, fez esse ano e espero que seja todo ano. A gente espera fazer todo ano agora. Mas a Medalha Italia Affari é uma premiação que a gente concede a personalidades brasileiras e italianas que fizeram a diferença e fazem a diferença no ambiente de negócios do mundo Minas-Itália. É uma premiação que ela acontece já há quase 20 anos. Já premiamos diversos empresários, inclusive personagens institucionais de grande importância. O ano passado, por exemplo, a gente premiou o governador Zema, o presidente da Anfávia, ex-presidente da Anfávia, Márcio Lima, a Daniela Medioli, que está assumindo, né, a segunda geração Medioli está assumindo o Grupo Sada de forma excepcional, realmente. Então, premiamos Daniela Medioli. E esse ano a gente vai premiar a Emanuele Capellano, que é o novo CEO, desde a saída do Filosa, é o novo CEO da Stellantis para a América Latina. Dr. Ailton Ricaldoni, que é o presidente da Nanum Nanotecnologia. Esse ano vamos premiar também Marisa Vicentim, presidente da Fundação Vicentim, ligada ao Grupo RIMA, e Rafael Sportelli, do Grupo Aetra, e Rubens Menin, da MRV, Grupo MRV, Inter, vai ser também um dos nossos condecorados esse ano. Todos eles que têm uma trajetória inspiradora, admirável, e é isso que a gente busca trazer nesse prêmio, não só premiar os condecorados, mas também inspirar os demais pela trajetória que cada um deles representa. Esse ano, nossa celebração vai acontecer no dia 14 de outubro e a gente espera que seja realmente um evento memorável, não só para os condecorados, mas também por ser os 30 anos da Câmara. Estamos com algumas novidades, não quero dar spoiler, mas a gente vai trazer algumas novidades bem interessantes para abrilhantar a nossa noite.
Muito bacana. Uma outra missão, né, bem interessante, a gente falou um pouco, né, e os números são impressionantes, né? Hoje, salvo engano, eu tenho os números de 2023, mas a maioria do café que é bebido na Itália, ele é do Brasil, e no Brasil, Minas Gerais também lidera, né? Ou seja, nós somos uma grande liderança no café, não só nacional, como também internacionalmente, né? Sim. Então, acho que, dada essa relevância, a Câmara resolveu fazer a missão do café. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse evento. Não, exatamente. Minas Gerais, se fosse um país, seria o maior país produtor e exportador de café no mundo, né? Estima-se que a cada 4 xícaras de café bebidas na Itália, uma é de café mineiro. Então, realmente é um grande peso de Minas Gerais dentro da xícara de café, né, bebida na Itália. É o nosso produto número 1 hoje. Em 2024, ultrapassou as exportações da mineração. O café foi o número 1 de produto exportado. E a Itália é um grande importador de café, porque eles não produzem café. Eles na verdade, industrializam o café, beneficiam o café de uma forma excelente, né, para produzir aquele expresso maravilhoso que espero que todo mundo conheça, o expresso italiano, mas não podíamos nunca deixar de trabalhar esse ambiente do café. Aproveitamos, então, a ocasião da SIC, a Semana Internacional do Café, que acontece todo ano aqui em novembro, no Expo Minas. É uma iniciativa da FAENG com o SEBRAE e outros parceiros, governo de Minas também, naturalmente, do lado. Junto da organização da SIC, estamos construindo uma agenda de visitas às origens, visita nos produtores e também iniciativas dentro da feira para trazer um empresário italiano para cá em novembro. Então, a gente imagina que deve trazer entre 15 e 20 empresários. Estamos trabalhando para isso. E a agenda desses empresários é conhecer as localizações. Eu adoraria poder levá-los a todas as localizações e produtores de Minas, mas a gente vai ter que escolher aqui 2 ou 3 localizações de produção de café, cafés especiais, e uma agenda bem legal de degustação, de encontro de negócios durante a SIC, apresentações, seminários durante a SIC na primeira semana de novembro. Esse público, a gente enxerga, esse público de empresários italianos, né, que a gente está trabalhando para trazer, ele é multifacetado até, porque a gente percebe que não é só o torrefador que tem interesse no ambiente aqui em Minas Gerais. O torrefador, ele quer comprar o café verde para fazer sua torrefação, mas a gente tem também a possibilidade de trazer muito da indústria do café, máquinas, equipamentos, para que a nossa indústria se desenvolva, conheça um pouquinho, né, das tecnologias na Itália e se desenvolva cada vez mais para beneficiar o café aqui internamente também. Então, a gente está trazendo torrefadores, máquinas, equipamentos, embalagens, os próprios intermediários também, as trades, a gente está trazendo algumas delas que são muito importantes também para esse ambiente. E então, a gente deve ter um grupo bem diversificado nessa missão do café aqui que vai acontecer em novembro e que seja a primeira missão de muitas, né? Porque é um ambiente que temos muito ainda a explorar. E é realmente interessante, né? A gente vê que a Itália se desenvolveu muito na tecnologia, no maquinário, né? Eu digo para os empresários italianos que é quase um brand por si só você dizer que o produto é italiano, né? Você dizer que há uma qualidade italiana, você dizer que essa máquina foi produzida na Itália, né? Porque há realmente uma excelência. Já acompanhei mercado de tratores, mercado desses equipamentos de café, né? Realmente faz a diferença, né? E quanto mais a gente trouxer para cá, mais valor a gente agrega ao nosso produto, né? Hoje nós temos cafés maravilhosos que são inteiramente produzidos em Minas Gerais, né? Não só plantados, colhidos, mas a torrefação e tudo mais. É muito legal ver o tanto que esse mercado se desenvolveu, né? E como o café que nós bebemos hoje é infinitamente melhor que aquele que nós bebíamos 10 anos atrás, né? E na Itália é interessante que a parte cultural é legal porque eles gostam do café mais forte, né? Eles gostam do café ristretto, né? Ristretto, aquela marca que a gente vê da Nespresso, tem a ver com o café italiano, que é uma dose pequenininha, né? Bem forte, bem concentrado e que é muito bom para aquele dia que você está um pouco mais cansado. É, né? Quase um levanta defunto, né? É isso aí. Ana, um ponto das 2 missões, né? Como que os empresários podem participar? E eu não sei se a gente falou a data da missão
da primeira missão, da missão à Itália, junto com o governador. Tá. Então, se tivermos falado, acho que vale a pena falar de novo. Se não tivermos falado, vamos falar agora e como as pessoas podem participar. Vamos falar das datas e como podem participar, mas antes disso, só reforçar um pouquinho o que você falou sobre a excelência do Made in Italy. Não é à toa que o Ministério do Desenvolvimento Econômico na Itália hoje se chama Ministério das Empresas e do Made in Italy. Eles sabem das excelências que eles têm e eles querem proteger essas excelências, exportar essas excelências. O que a gente enxerga, eu não só, mas a Câmara, o que a gente enxerga e o que a gente precisa sempre trabalhar para contribuir que essa tecnologia, essa excelência italiana, ela chegue até nós. A gente aqui ainda em Minas precisa desenvolver muito a nossa indústria, não só no café, mas em todos os setores, na verdade, a gente tem hoje, a gente vê um trabalho magnífico, por exemplo, que a EPAMIG está fazendo com produção de vinhos e azeites no sul de Minas, que é incrível. Quem diria há 20 anos atrás que hoje teríamos vinhos e azeites mineiros de tanta qualidade, tão excelente, E a gente precisa trazer essa tecnologia italiana para cá, essa cultura milenar que eles têm com a produção, por exemplo, do azeite, do vinho e do agroalimentar. Eles têm uma cultura tão tradicional e forte e de excelência. A gente precisa trazer isso para cá, essas máquinas e esses equipamentos que foram desenvolvidos lá, trazer para cá para que a nossa indústria também, estou falando aqui do vinho, do azeite, falamos do café, mas eu diria para todos os setores. Inclusive, é um outro trabalho que a gente está fazendo para o setor de mineração, trazer tecnologia, máquinas, equipamentos italianos, prestadores de serviços italianos para Minas Gerais, para participar com a gente da Exposibran em 2026. Já estamos com o pavilhão Itália fechado na Exposibran para trazer essa tecnologia italiana para o mundo da mineração. Então, aqui a gente fala de alguns setores, mas pode ser aplicado em todos os outros setores. A Itália realmente ela traz isso, a excelência, a engenharia, a tecnologia italiana, ela é admirável, o que eles construíram ao longo dos séculos. Precisamos trazê-los para cá, trazer valor agregado, como você bem falou, trazer valor agregado para o nosso produto, para o que a gente faz de melhor também, não só o café, a mineração, os produtos agroalimentares que estão surgindo, a indústria como um todo, ela pode se beneficiar desse conhecimento, dessa tecnologia que a Itália já construiu ao longo dos séculos, Mas, então, voltando aqui para a sua pergunta, a missão Minas Itália 2025, ela vai acontecer na semana do dia 20 de outubro. A gente deve sair aqui de Confins no dia 18, no sábado, para chegar lá na Itália no dia 19, e ficamos lá até no sábado seguinte, que é dia 25 de outubro. E a missão do café, ela vai acontecer na primeira semana de novembro. A gente vai trazer os empresários italianos para cá durante a semana do dia 2 de novembro. Vamos ter 3 dias dedicados a visitas no interior de Minas para conhecer os produtores, conhecer as fazendas de café, conhecer as cooperativas, e em seguida vamos levar a delegação para participar dos 3 dias ali da SIC, da Semana Internacional do Café, no Expo Minas. Agradeço muito ao Sebrae, inclusive o Sebrae tem sido um grande parceiro nosso na construção dessa agenda. Agradeço aqui em nome do presidente Marcelo, que é sempre muito parceiro nosso. Estamos então trazendo esses empresários para a Semana Internacional do Café. Se você é produtor de café, procure a gente lá. A gente deve ter um pavilhão também dentro da SIC. Para ter informações sobre essas duas missões, para ter mais detalhes, podem fazer contato com a gente pode até escrever aqui depois. O nosso e-mail info@italiabrasil.com.br. As nossas redes sociais, Câmara Italiana no Instagram, Câmara Italiana MG no LinkedIn. E acho que esses são os nossos contatos. Nas redes sociais vocês podem ter também todas as nossas informações de eventos próximos, iniciativas próximas, todo o nosso histórico, podem interagir lá com a gente também, Qualquer empresário pode participar das duas missões? Qualquer empresário pode participar das missões. Essa missão do governador é uma missão de Minas para a Itália, então qualquer empresário daqui de Minas pode fazer contato com a gente, que queira participar, integrar a nossa delegação, pode fazer contato com a gente. A missão
questão do café, a gente está trazendo empresários da Itália para cá, então a gente está convidando os empresários da Itália para virem para cá. O que pode ser interessante para o empresário mineiro é, se você é produtor de café, se você é cooperativa, se trabalha de alguma forma no mundo do café aqui em Minas, faça contato com a gente também para de alguma forma a gente promover encontros com esses empresários que estão vindo da Itália para cá. Muito bacana. E realmente a cultura italiana, né? Eu sou alucinado, eu realmente acho uma coisa fantástica, né? A tradição, a cultura. Nós temos aí uma empresa italiana que nós atendemos com o auxílio da Câmara que tem mais de 300 anos, né? Existem várias outras assim, né? Então, realmente, aquele cuidado em passar de geração para geração, né? O que é muito comum na comida, que na minha opinião é a melhor comida do mundo, né? Mas existem aí alguns que pensam diferente, né? Apesar que a nossa comida brasileira é maravilhosa. Eu falo também, que né? a comida italiana e a mineira são as melhores do mundo. Quem for contra não está sabendo de nada, Por né? isso que eu gosto muito daquele restaurante do Léo Paixão, Ninita, porque ele uniu a cozinha italiana com a cozinha mineira, então você consegue... Brilhantemente, né? Eu sempre levo os italianos lá, eles adoram. Muito bom. Mas realmente é uma parte da Itália muito interessante que acho que se destaca. É um país muito único no mundo, né? Quando você vê aquela beleza e o cuidado que eles têm pela tradição que eles cultivaram, né? Então, você vai na cidade de Firenze, por exemplo, é um cuidado de manter aquilo ali uma coisa de uma beleza estonteante, né? Então, é muito interessante, isso acaba vindo para o mundo empresarial, né? Aquele cuidado, aquela coisa que vai passando de geração para geração. Então, a gente consegue encontrar empresas italianas muito bem posicionadas no mundo, né? Você tem exemplo aí de carros, né? Os carros italianos, as marcas de grande luxo do mundo, boa parte delas são italianas, né? Bugatti, exatamente. Ferrari e assim vão diversas outras, né? Lamborghini, né? E também moda, né? E motos, né? Motos, também. Que é uma paixão do italiano, muito, né? É muito interessante isso. Falando agora um pouco da Câmara, eu queria que você explicasse para o pessoal que tipo de empresa que pode se associar à Câmara, né? Eu acho que muitas vezes aquela imagem de que a Câmara é só para empresas grandes ou para empresas italianas, né? Queria entender o papel da Câmara e quem a Câmara está buscando trazer também para participar das atividades e se tornar associado. Perfeito. Realmente existe algumas questões quando um novo empresário chega para a gente e às vezes acha que só grandes empresas, indústria fazem parte do nosso ambiente, ou só empresa italiana, ou só italianos mesmo, né? Descendentes de italiano podem fazer parte do nosso ambiente. De forma alguma, a gente não tem restrição, não tem nenhum tipo de restrição a fazer parte da Câmara Italiana. Claro que não pode haver nenhum tipo de conflito de interesses, né, com o nosso core business, mas qualquer empresário, qualquer empresa que tenha interesse em fazer parte do nosso ambiente, em ter relações comerciais com a Itália, em conhecer que seja, né, esse mundo do business entre Minas e Itália, é muito bem-vindo. Qualquer pessoa, qualquer empresa que tenha esse tipo de interesse é muito bem-vindo. E a gente também não procura empresas XYZ. A gente está aberto a receber todos aqueles que queiram contribuir, porque é uma associação. Não é só a Câmara que contribui para o ambiente. É muito bom quando a gente tem associados que trazem iniciativas, trazem novidades, trazem ideias para que a gente possa fazer eventos, fazer encontros, fazer missões, porque é isso que move o nosso ambiente, né? E é isso que traz para todos os outros associados o benefício de fazer encontros, de ter novidades, de ter temas a serem discutidos, personalidades para falarem, para trazerem um ponto de vista, enfim. O bom é a gente ter o ambiente sempre renovado, com pessoas novas, com pessoas com vontade de fazer a diferença também, em prol da associação, em prol desse grupo de empresários de networking que a gente sempre tenta promover. Então, são todos muito bem-vindos. Sempre naquele e-mail que eu coloquei, info@italiabrasil.com.br. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso ambiente, se você tem ideias, tem sugestões, gostaria de promover o seu produto na Itália, gostaria de conhecer uma realidade na Itália ou aqui em Minas, a gente está aqui à disposição para isso.
somos associados, né, desde o início do escritório e é isso mesmo, né? A Câmara está ali sempre à disposição, promovendo os eventos e a gente participa e muita coisa legal, né? Um exemplo que eu achei super legal é o Happy Hour de Networking, né? O último que nós tivemos teve uma palestra bem bacana do Adriano Gianturco, que é um cientista político super respeitado, italiano, né? E nos deu uma aula maravilhosa, né, sobre a geopolítica, que está super desafiadora, né? Então, assim, eu vejo, né, e assim, nós acabamos de fazer um evento do nosso departamento trabalhista, junto com a Câmara, também unimos com a Câmara Francesa, com a Esquemar, e foi um evento super bem sucedido, né, auditório cheio. E a ideia é o quê? Gerar valor, né, para quem está lá, discutir um tema. A gente trouxe esse tema de saúde mental sob a perspectiva jurídica, sob a perspectiva psicológica, né, sob a perspectiva da medicina, e foi super bacana. Então, é isso, assim, a Câmara está ali com um grande hall de associados e que os une, né, em eventos. Agora, acabou de ter um evento, eu não pude ir, mas mandei o Matheus para me representar, super legal também, visitando a Nanum, né? E é isso, eu vejo a Câmara se movimentando muito. Estou fazendo toda essa introdução para a próxima pergunta, já ajudando você a responder, né? Trazer um pouco dos benefícios tangíveis que os associados percebem, né? E alguns exemplos de parcerias, de negócios que a Câmara ajudou a viabilizar. Nossa grande missão como instituição é aquela de conectar empresas e instituições para facilitar negócios, encurtar caminhos. Somos ponte para empresas e instituições se encontrarem e construírem suas próprias oportunidades. A gente faz isso muito através dos nossos eventos, encontros de negócios, reuniões privadas, coquetéis. Você me trouxe muito bem o nosso coquetel de networking, que às vezes a gente faz simplesmente um coquetel sem até temas a serem discutidos, mas simplesmente para promover encontros, né? A gente faz muito também os nossos grupos de trabalho, são muito importantes para o nosso ambiente. A gente tem os nossos encontros de grupo de trabalho setorial, onde trazemos os setores específicos de atuação das empresas para discutirem desafios e oportunidades que acontecem naquele setor. Então, hoje a gente fala muito com as nossas empresas que atuam no ambiente de logística, com a mineração, com o agroalimentar, o financeiro. Existem todos esses setores que a gente traz, esses players principais. Trazemos sempre o governo também, alguém representando o governo, para ter um representante do poder público ali, para entender as dores do empresário, as oportunidades que podem surgir. Enfim, esses encontros de grupo de trabalho são muito importantes para a gente também. E o benefício maior que o empresário ele tem na nossa instituição é esse, que a gente pode resumir numa única palavra, que é o networking, mas que pode transformar o negócio dele. Um encontro, um aperto de mão e um olho no olho pode realmente ser transformador para o negócio dos nossos associados, para o investimento, para as empresas dos nossos associados. Eu gosto sempre de trazer o caso, quando você me pede exemplos de conexões, né, que a gente tem feito. Foi muito curioso, há alguns anos, foi há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, não sei. Curiosamente, nós estávamos na Itália na mesma ocasião, eu e você. Eu fiz uma reunião com um empresário italiano do setor de tomates e em seguida te passei para ele e é muito interessante porque é um produtor de tomates ali da região de Nápoles que resolveu vir para o Vale do Jequitinhonha produzir tomates. Então a gente vê coisas assim realmente inusitadas. Eu jamais ia imaginar que a gente fosse conversar um dia com um produtor de tomates que viria para o Vale do Jequitinhonha. E ele fez todos os estudos de solo, de clima, de umidade e tudo, identificou que aquela região ali era perfeita para o negócio dele e agora ele já está produzindo o primeiro lote de tomates dele com o apoio jurídico que vocês deram, que foi fenomenal, necessário, né, para o negócio dele, que era a primeira vez que ele estava investindo no Brasil. Então, é muito interessante a gente ver que como o mundo é amplo de possibilidades e como a gente pode ser útil para qualquer demanda que venha surgir nesse ambiente. Então, eu levo essa história com muito carinho, sabe?
sabe? Foi muito bacana. Já tivemos outras conexões super interessantes também. Mas realmente ali tivemos o timing, né? Eu estava na Itália, peguei um avião, fui lá visitá-lo numa cidade próxima de Nápoles, na região, né? Battipaglia, que chama a cidade. Fantástico, né? O que eu aprendi sobre tomates desde então, mas a operação está de pé, as empresas constituídas, toda a análise tributária feita e ele vai ser muito bem sucedido. Vai, né? ele já está contactando clientes para ele, a gente está ajudando aqui também em BH, nos grandes supermercados, enfim, o produto deles, sem dúvida, vai ser um sucesso. E é um exemplo legal, né? Eu acho que isso mostra muito o papel da Câmara, né? É um empresário italiano, buscou a Câmara está trazendo para ele, né, prestadores de serviço, parceiros, clientes. Então, eu acho que é isso que é o melhor uso que a gente faz da associação à Câmara, né? Muito bacana. Bom, fala um pouquinho aqui também de cultura, né? A gente acabou tangenciando um pouco esse ponto, né? Queria entender, a gente, obviamente, é um podcast focado em negócios, mas a cultura, né? Nós temos a comunidade italiana e a comunidade brasileira, elas se misturam muito, né? Hoje, qualquer cidade do interior que você vai tem uma pizzaria, né? Eu não conheço uma que não tenha, né? Não tem jeito. Quer queira ou quer não queira, é uma influência italiana. E tudo mais, né? Na culinária, no jeito, né? Então, queria que você falasse um pouco do papel da Câmara nessa questão de integração cultural da comunidade ítalo-brasileira. Bom, nós como uma associação que trabalha para o ambiente de negócios, querendo ou não, quando a gente fala da cultura enogastronômica, ela faz parte do nosso hall de trabalho, né? Então, a gente promove vinhos, promove produtos agroalimentares, promove os restaurantes italianos de excelência que existem em Minas. A gente tem pizzarias, restaurantes de massas que são de excelência e são parceiros nossos para a gente até fazer os nossos eventos. Enfim, esses são, de certa forma, parte do nosso negócio também, fazer esse tipo de promoção e divulgação desse trabalho, né? Dos restaurantes, pizzarias, sorveterias. Não podemos deixar de lado as sorveterias, que existem sorveterias que fazem o excelente gelato, autêntico gelato. Inclusive, conheci semana passada o dono do Migarba. Ele voltou da Itália, o Luca. O Luca e o filho dele, Pietro, pessoas espetaculares. Ele é um fenômeno realmente da produção do gelato. Eu não vou em outra sorveteria que não seja Migarba. Propaganda aí pro nosso amigo Luca. Fazendo propaganda para ele também. Eu vou aproveitar e fazer outras 2 propagandas de 2 grandes parceiros nossos, que é a Pizzaria La Vera. Eles fazem, o Léo Fontanelli faz uma pizza excelente, uma pizza contemporânea. Não posso nunca deixar de sugerir ele. Sempre que alguém me pergunta, Ana, que eu preciso comer uma pizza, onde que eu vou? Não tem nem dúvida, La Vera. Ele foi inclusive a primeira pizzaria do Brasil a ter a certificação do Hospitalità Italiana. É um motivo de orgulho para ele e para a gente. Como restaurante italiano, eu sempre indico também o Est Est Est. Simone Biondi é um grande parceiro, o Henrique Passini, são grandes parceiros nossos, e a gente está sempre lá também fazendo nossas reuniões de trabalho, enfim. Já que a gente falou do Migarba, a gente puxa um pouquinho para os outros 2 também, que são grandes parceiros nossos. Além deles, tem, claro, outros vários aí que são representantes autênticos da gastronomia italiana aqui em Belo Horizonte, e também em Minas tem vários outros, né? Em relação a todas essas outras iniciativas culturais, nós como Câmara, a gente nunca trabalha sozinho. Nós somos um braço do Sistema Itália que atua aqui em Minas Gerais. Sistema Itália são todas essas instituições e associações que são reconhecidas pelo governo italiano e, de certa forma, cada um com o seu core business, né? Cada um com o seu negócio, faz o seu trabalho em colaboração com os demais.
Então, a gente tem o consulado, claro, o Consulado-Geral da Itália aqui em Belo Horizonte, hoje na pessoa da cônsul-geral Nicoletta Gomiero, tem levado o trabalho do consulado de forma excelente, no sentido da promoção cultural, na representatividade institucional da Itália aqui em Minas Gerais, e em todas as iniciativas do consulado, quando faz sentido, no sentido do projeto, né? O projeto faz sentido, a Câmara está lá colaborando também. Tem a Semana da Gastronomia, a Semana da Língua, agora a Semana da Moda, então a Câmara está sempre apoiando o consulado, contribuindo de alguma forma nessas iniciativas do consulado. Tem a Cibra, que faz a festa de rua, inclusive já aproveito também para convidar vocês para participarem da festa italiana, a tradicional festa italiana de rua aqui de Belo Horizonte, que já tem mais de duas décadas que acontece aqui em BH. Tivemos o buraco da pandemia, mas a festa já está ativa e grandiosa, como sempre. Ela vai acontecer no domingo, 19 de outubro, sempre na Savassi, aqui do ladinho, né, aqui perto. E convido vocês também a participarem dessa festa que já é tradição aqui em Belo Horizonte, né? A festa de rua da Cibra, festa tradicional, festa italiana que acontece aqui em BH. E tem o Comites também. O Comites é o Comitato de Italianos Residentes no Exterior, que faz um trabalho para o cidadão italiano que vive no exterior. Eles também têm várias outras iniciativas que acontecem no âmbito da integração cultural, né, dos italianos aqui, e nós também somos sempre parceiros deles nas iniciativas deles. Bom, dos restaurantes, vou fazer uma menção honrosa aqui a 3 que eu gosto muito também. O Domênico, né? Tem uma pizza bem bacana, italiano. O Italiano. Ah, sim. Que eu acho que ele tem um quintal, né? Que lembra muito o quintal de uma casa italiana, é bem bacana também. E um restaurante que, quando eu fui lá, você tinha que reservar um ano antes, que chama La Cucina di Pietro. Não sei se é Piero, acho que é Pietro. É bem bacana também. O italiano trabalhou na Fiat, porque o pessoal, muita gente veio para trabalhar na Fiat e depois se aposentou ou mudou de profissão, ou alguns já vieram direto para a gastronomia. Embarcaram nessa, né, da gastronomia. Tem, inclusive, um restaurante em Tiradentes, se eu não me engano, de um ex-Fiat. Ah, é? Bacana. Infelizmente, eu não vou lembrar o nome agora, sinto muito. Realmente tem esses... Não, a gente está muito pessoas bem que saíram do ambiente corporativo, embarcaram na aventura da cozinha, né? E são um sucesso. Estamos muito bem representados. Até é injustiça aqui citar nomes, porque tem outros muito bons, mas acho que abrangemos aqui alguns bons, né? E um abraço aí pro Luca do Migarba e para toda a turma. Bom, já caminhando aqui pro encerramento, queria te perguntar, Ana, como vocês avaliam o momento atual das relações econômicas entre Brasil e Itália? Olha, o mundo tem vivido grandes desafios, né? A conjuntura internacional, ela está bem delicada, realmente. Mas eu gosto muito de enxergar todos esses desafios com tarifaço, problemas, dificuldades na exportação, importação, especialmente para os Estados Unidos, que é um país tão importante, não só para o Brasil, mas para a Itália também. Os Estados Unidos hoje, por exemplo, é o principal comprador de vinhos italianos, a maior parte da exportação da Itália de vinhos, só para dar um exemplo, né, é os Estados Unidos, e estão sofrendo bastante com todas essas imposições tarifárias que vêm acontecendo. E eu gosto de enxergar isso como uma grande oportunidade para a gente. Não só Minas Gerais, não só Brasil, mas toda a América Latina e todo mundo que tá um pouquinho fora, né, desse ambiente. E eu percebo esse movimento da União Europeia como um todo, não só da Itália. Existe um movimento de direcionar o mercado para a América Latina, não só com exportações de produtos, mas com investimentos, com fundos com recursos mesmo, recursos financeiros para investir em projetos de desenvolvimento aqui na América Latina. Então, temos muitas oportunidades. A gente precisa agora saber filtrar essas oportunidades e aproveitá-las.
tenho conversado muito com as instituições na Itália exatamente para mostrar que estamos aqui à disposição, de portas abertas e com muitas oportunidades de investimento, com público que aprecia tudo que vem da Itália, não só, a gente está falando aqui desde o agroalimentar mesmo, desde do queijo, vinho, massa, não vou nem citar muito que a gente está chegando na hora do almoço, mas assim, são muitos produtos agroalimentares que a gente traz para cá, podemos trazer muito porque o público mineiro ele já está pronto para isso, ele aprendeu a apreciar, eu falo do público mineiro porque é onde a gente está, mas o Brasil e a América Latina toda, eles já sabem hoje apreciar a qualidade e a excelência italiana, não só no agroalimentar, mas em todos os setores da economia. Então, é uma grande oportunidade. E a gente espera que realmente o acordo Mercosul e União Europeia, ele realmente se concretize para a gente aproveitar ainda mais. O momento está muito adequado para isso, para a Europa e para a América Latina. Então, espero que a gente saiba realmente aproveitar essa ocasião. E transformar, né? Transformar as relações e não depender somente de relações econômicas que existem hoje com os Estados Unidos, né? Verdade. E eu acho que, com certeza, temos esse grande desafio de tarifaço, guerra, né? Mas eu vejo a Itália um pouco mais estável nos últimos anos, né? Assim, a Itália tinha aquelas mudanças de governo muito repentinas, às vezes um primeiro-ministro ficar 3 meses, né? E agora nós temos aí, salvo engano, a Giorgia Meloni já deve estar, uns 2 anos, né? Se eu não me engano, sim, uns 2 anos ela já está à frente do governo. É uma estabilidade que permite que se carregue a continuidade, um projeto, né? Exatamente. Então, eu vejo isso com bons olhos e também, assim, é um cenário desafiador para a Europa como um todo. E o Brasil é um mercado gigante que tem um mercado consumidor, igual você falou, os produtos são bem avaliados aqui, mas também os nossos produtos lá, né? Os insumos e tudo. Eu vejo sempre um momento promissor. Então, a Ana tem toda a razão nesse ponto. E aí, Ana, fazendo aqui já a penúltima pergunta, quais setores hoje que você vê como aqueles mais promissores nesse cenário de Brasil e Itália para os próximos anos, né? Temos tantas coisas de energia, alimentos, moda, tecnologia. Queria entender um pouco mais de você. Vou tentar dar uma pincelada. Eu acho que são tantas oportunidades e tantos setores que eu vou tentar dar uma pincelada em tudo aquilo que eu imagino, que é exatamente o que a gente trouxe no nosso guia de negócios. Se você estiver interessado, inclusive, em receber uma cópia do nosso guia de negócios, faça contato com a gente, porque realmente vai ser um material único e vai responder essa pergunta do Adriano aqui que ele me fez agora. Mas eu começaria a falar um pouquinho sobre os 2 setores que a gente até já mencionou aqui, que são os nossos 2 grandes carro-chefe, a mineração e o café. A gente tem muito a trazer da Itália para cá como tecnologia, como máquinas e equipamentos, como engenharia. E é isso que a gente está trabalhando tanto para a Exposibran de 2026, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte em agosto, quanto também para a Semana do Café. Estamos começando a trabalhar nesse setor para trazer desenvolvimento para a indústria do café aqui e levar também para o italiano a excelência do nosso café verde, para o café expresso italiano. O setor de infraestrutura e construção, existem muitas oportunidades. Basta a gente pegar o carro e dar uma ida na praia ali no sul da Bahia, que a gente percebe o quanto Minas é carente de investimentos em infraestrutura. Por exemplo, né, com as nossas rodovias, a gente tem tanto trabalho a ser feito no sentido de trazer... Temos uma empresa italiana à frente do Rodoanel. Sim, à frente do Rodoanel tem a INC, que são muito parceiros nossos. Eles estão à frente do Rodoanel, ainda tramitando parte burocrática para dar início aos trabalhos, mas em breve vai acontecer. Existe também uma outra empresa italiana que entregou um pedaço da rodovia no norte de Minas, na região ali de Montes Claros. Não vou falar o nome agora porque eu não quero errar, então melhor não falar. Mas também uma empresa italiana está lá. E a gente vê que tem muitas coisas ainda a serem feitas, não só nas rodovias, mas na infraestrutura da cidade, das cidades mineiras. Enfim, temos muita coisa para trazer, temos muitas oportunidades, né, de investimento aqui no setor de infraestrutura em construção e a Itália tem muito a contribuir com isso. Energia renovável, poxa vida, a gente fala de norte de Minas com uma influência solar
inigualável no mundo, como não aproveitar dessa energia solar à disposição? Então, o governo de Minas mesmo tem incentivado esse tipo de investimento. É um ambiente para ser muito bem trabalhado também, trazer empresas para desenvolverem e investirem em energia solar, energia eólica também aqui em Minas. A moda mineira, ela tem tanto a ser... A gente precisa tanto mostrar para o mundo o que a moda mineira faz, e a Itália é o país de excelência também da moda, né? Então, temos muito aí a trazer de colaboração e cooperação no ambiente da moda. O turismo, poxa vida. Eles dão aula nisso, né? O turismo a gente poderia discorrer aqui ainda, acho que um capítulo à parte, né? Com todas as nossas riquezas naturais, gastronômicas, históricas. Não tem como a gente não mostrar essas belezas para a Itália e atrair o turista europeu para cá. Precisamos do voo direto, né? Precisamos do voo direto. Será que teremos algum dia? Eu não quero também dar nenhum spoiler, mas a gente continua trabalhando junto do governo de Minas, da BH Airport e da Ita Airways. A gente continua trabalhando para que esse voo aconteça e a gente espera mesmo que ele aconteça em breve. Por enquanto nós temos o da TAP, que já ajuda imensamente, né? É um caminho bem rápido para a Itália. Para a Europa, né? Para a Europa como um todo, né? Mas diretamente. Mas não é um Belo Horizonte-Roma, Belo Horizonte-Milão. Isso ainda vai acontecer e esperamos que aconteça em breve. A Ita, ela teve a aquisição, né, da Ita por parte da Lufthansa de 40%, mais ou menos. A Lufthansa comprou a Ita recentemente, e isso fez com que as negociações esfriassem um pouco, mas a gente vai conseguir isso. Bom, gostaria muito de te agradecer, Ana. Acho que foi um ótimo bate-papo. Queria pedir que, na sua mensagem de encerramento, de agradecimento, você falasse um pouquinho mais dos planos da Câmara para os próximos anos. Perfeito, obrigada. Eu que agradeço muito pelo convite de participar desse podcast. Espero ter trazido um pouquinho do que é a Câmara aqui para vocês e para o público. Bom, as nossas iniciativas daqui para frente, né, nesse curto, médio prazo, são iniciativas que envolvem esses setores que a gente falou aqui, de mineração, café, energia, infraestrutura, logística, moda, turismo. Não poderia... Eu falo que o nosso ambiente é muito dinâmico, sabe, Adriano? As ideias surgem a partir das demandas dos nossos associados, das demandas das nossas associações, instituições parceiras. Em todos esses setores, a gente está aberto a ouvir demandas, a ouvir ideias, a ouvir necessidades, para que a gente possa trabalhar sempre em cima delas e atender com excelência aquilo que os nossos associados e parceiros demandam da gente. Então, acho que é mais isso que eu preciso falar, né? Com certeza, muito obrigado. Sigam a Câmara, a Ana já passou. Acho que Vou você repetir. Pode terminar repetindo. Isso. E, assim, digo como um associado, realmente vale muito a pena. É um ambiente legal de networking, abre as portas das empresas italianas, da Itália, né? E vários grandes negócios já aconteceram com a Câmara intermediando. Exatamente. Obrigada, Adriano, mais uma vez. Vou deixar aqui, então, espero que a gente consiga colocar aqui, não sou muito prática disso, mas o nosso Instagram, @Câmara Italiana, nosso LinkedIn, Câmara Italiana MG, e nosso e-mail de contato, vou dar o e-mail geral da gente, o info@italiabrasil.com.br. Estamos à disposição para ouvir vocês, eu e meu time, e espero ter o contato de vocês com notícias, novidades, curiosidades, perguntas. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado.